E aí, meu povo? Deixa eu só ver uma coisinha. Tudo bem? Vamos chegando. Aguardando o Lívia Henriques. E aí, galera? O que vocês acharam da live de ontem, hein? Sensacional. Isso que eu posso dizer. Sensacional, não é? Muitos corações para a live de ontem. Muito feliz de estar aqui hoje. Então vamos lá, vou começar. Hoje é o nosso segundo dia do congresso online da Escola de Movimento Evolútil. Eu acredito que a Lívia já está me chamando aqui. Não, ainda não. Estou aguardando Lívia. Segundo dia de congresso. Hoje a gente vai falar sobre como ensinar à distância, processo pedagógico. Lívia Henriques é uma pessoa, assim, gente, vocês não têm noção do nível de organização que ela tem para poder colocar isso para nós, tá? Então, são dicas muito práticas e muito boas para você aí que precisa achar. Então vamos lá, vou relembrar algumas regras. Primeira coisa, gente, primeiro eu quero agradecer que a gente tem 650 inscritos no grupo do Telegram. É muita gente, assim, é uma felicidade poder passar esse conhecimento para todo mundo. Segunda coisa, se você quer o certificado, então você precisa seguir a Evolútil aí no Instagram. Você precisa entrar lá no nosso grupo, tá? Do Telegram, que tá no link da bio. Aí lá vai ter o link que direciona você pro Simpla. O que precisa, gente? Fazer essa inscrição no Simpla. Você que é estudante ou profissional de educação física, estudante ou profissional de fisioterapia, desculpa, para poder ganhar esse certificado. Além disso, como que a gente vai fazer para ter noção se você assistiu todas as lives? Depois que a gente fizer a live, você vai lá no feed, curte, comenta e a gente vai poder fazer essa chamada assim. Então, até sexta-feira tem muita coisa. Deixa eu ver aqui se Lívia tá me chamando. Lívia, eu preciso que você me chame, gata. Não sei se você já entrou. Cadê tu? Tem jeito de eu te procurar aqui? Tem. Não entrou ainda não, gente. Então, vamos esperar a Lívia aí um pouquinho. E aí, me contem o que vocês acharam de ontem. Também acho que ela não entrou ainda, Rafa. Então vamos lá. Hoje a Lívia vai falar sobre processo pedagógico, ensino online, como que a gente vai passar por essa transição, pontos necessários. Amanhã a Thaís Pacheco vai conversar com o Diego sobre mobilidade, assunto super importante, tá super na moda, mas de fato que é um trabalho de mobilidade, a Lívia chegou. Na quinta, eu vou conversar com a Natália Carvalho sobre treinamento e ciclo menstrual. Eu acho que pouquíssimas pessoas no país têm bagagem para falar sobre isso. Na sexta, a Rafa vai conversar com o Newton sobre ativação da musculatura profunda nos treinamentos de força. E no sábado, a Rafa vai conversar com a Celina sobre neurociência, flow, e é muito conhecimento. Já vou te chamar, Lívia. Chamei, ela tá entrando. E, ai, gente, uma alegria muito grande, viu? Esse congresso online. Ontem foi impressionante a participação das pessoas, foi muito boa. Quem tá falando aqui? Foi muito boa a aula de ontem. Uai, gente, o barulho da Lívia tá aqui, mas a imagem dela não. Uai, Você não tá tá me vendo? aparecendo? Tô, tá, pra mim tá normal. Vocês estão vendo a Lívia daí, gente? Ei, Sandra! Vocês estão vendo a Lívia?
Porque pra mim ela não aparece. Deixa eu cancelar e te chamar de novo. Peraí. Vamos lá, Lívia. Vou te chamar de novo. Vamos lá, aguardando. Vamos lá, hein? Tá conectando. Vamos ver se ela aparece. Pra mim também tava ruim. A minha imagem tá ok. Meu som tá ok. Eu acho que tá conectando com vocês, gente. Lívia, me chama então, gata. Me chama você. Deixa eu ver se assim vai. Se solicitou, tô te aguardando. Aê! Vocês estão ouvindo, gente? Eu me vi da outra vez e eu achei estranho, mas eu acho que eu entendi o que aconteceu. Eu estou conectada pelo computador também, porque aí os comentários aparecem à direita, mas eu aprendi ontem com meu amigo Kenji que é só a gente fazer isso aqui. Isso que eu ia falar, um bom blogueiro deu a dica. Aí eu já vou falar com vocês, gente. Caso, a Lívia pode chegar um pouquinho mais pra cá. Caso fiquem os comentários na cara, nesse rostinho lindo dela, vocês cliquem no meio da tela e o comentário abaixa, entendeu? Adorei as dicas do Ken. Aliás, o Ken, já além de ter falado de muita parte técnica boa, ele deu essas dicas, né? Ah, gente, sensacional. E ainda deu a dica também, gente, pegar a setinha aqui, ó, e mandar para os amigos. Manda para os amigos aí que a gente vai falar de muita coisa legal hoje. Aí eu queria falar mais uma coisa. Você que está chegando agora, que está vendo a live, esse é um congresso online que vai ter a certificação pela Escola de Movimento Evolútil. O que você precisa? Assistir todas as lives, precisa entrar no grupo do Telegram que está na nossa bio, precisa fazer inscrição pelo Simpla. Então, se ontem não deu tempo, dá tempo de você assistir ainda, tá bom? Lívia, eu gostaria que você se apresentasse, minha linda. Conta para a turma quem é você. Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Paula, pelo convite. Meu nome é Lívia. Eu sou professora de educação física. Me graduei na UFMG em 2007. Acho que foi isso. Eu sempre tenho que fazer as contas aí, mas foi isso mesmo. Tem alguns anos aí já eu atuo muito na área da coordenação, tá? Eu sou coordenadora da Academia Power Cycle e personal trainer, professora de ginástica coletiva. Então, desde que eu me formei, eu venho estudando movimento e venho ajudando também eu tive muito estagiário, muitos professores que eu tive que auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem, tanto no salão de musculação quanto com aulas coletivas, e eu tenho essa linha assim, de estudo que é o que me fascina, que é ensinar as pessoas a ensinar. É por isso que eu sempre procurei assim, cargos relacionados à coordenação, sempre abri mão, às vezes, de personal e abri mão de uma aula coletiva em função de uma oportunidade na minha carreira na gestão, porque eu sabia que era da minha responsabilidade o treinamento das pessoas. Então, essa é uma área que eu sempre gostei de estudar. E eu há alguns anos, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, o Bernardo Steinberg e a Celina me apresentaram o TuckFit. E aí eu fui para os Estados Unidos e eu comecei a treinar com o Bernardo na Bodytech, eu era professora e paguei para ele fui fazer personal com o B, para ele me ensinar as técnicas que eu precisava para certificar. E no TuckFit, ele é um treinamento que exige uma certificação física,
né? A gente tem um teste físico intenso para poder fazer. E aí nós viajamos para Costa Rica e eu me certifiquei lá na Costa Rica com o Scott Sono, que é o criador do método, junto com o Bernardo, quando ele foi fazer o teste para o team leader e, e se responsabilizar aí pelo TuckFit no Brasil. E de lá para cá eu me encantei pelo sistema porque eu estava diante de um sistema onde eu perdi muita gordura treinando, ganhei muita massa magra e não era musculação. Aquilo fez assim na minha cabeça. Aquilo fez assim na minha cabeça. Como assim, gente? Eu vou ganhar massa magra treinando um sistema e não é musculação? O TuckFit, o volume é dimensionado pelo tempo de execução dos exercícios e a gente vem com aquela cabeça do número de repetições e aquilo ali realmente mexeu com a minha cabeça. Eu fui estudar, eu falei, não é possível, é isso mesmo, fui só confirmando. Fiz uma especialização, uma certificação nos Estados Unidos, que é o CST, que é a certificação do Clubel. Hoje eu acho que certificado aqui no Brasil só eu e o B nessa certificação. É um teste muito intenso também. A gente faz o Flow Fit, vocês devem ter visto algumas coisas sobre o Flow Fit, que a Rafa e a Paula são certificadas também no método Flow. E no CST a gente tem o teste do Flow Fit e o teste do Clubel, que são preparações físicas muito intensas. Você faz um teste num dia, é o dobro daquele teste que você fez, são 14 minutos executando nível 3. Então, assim, toda essa bagagem que eu tive que adquirir de movimento mudou a minha forma de ensinar para os meus alunos. E eu tive a oportunidade também de trabalhar na Power Cycle, que é um centro de treinamento aqui em Belo Horizonte, que a base do treinamento toda é o movimento humano. Então, eu conheci a Paula quando ela foi certificar, ela me procurou, a gente treinou também o mesmo processo que o B fez comigo. Eu tive a grata oportunidade de fazer com ela, que foi uma coisa assim, muito bacana na minha vida. E fui professora dela por quase um ano, parei porque eu engravidei, tive a minha Olivia, que vai fazer 9 meses esse mês agora. Então, a gente está nesse processo de retorno ao trabalho, retorno às atividades, com o bebezinho, que eu conversei muito com ela hoje. Ela falou para mim que a gente ia conversar tranquilo, que ela ia dormir até as 9 horas, que se ela acordasse ia ser lá para as 9h30. Nós conversamos. Tá tudo resolvido já. Tá tudo já, tudo certo. Eu achei legal você ter falado isso, gente. É assim, a Lívia tem muita coisa para falar, mas eu vou puxar um gancho aqui, porque claro, a bagagem de nível de movimento que a Lívia consegue executar é nível alto, alto, alto. A certificação que ela passou é uma certificação dificílima, dificílima. E ela falou isso, que ela precisou trabalhar muito nela, chegar num nível de performance alto, e isso fez com que ela conseguisse ensinar melhor. E aí, Lívia, eu acho legal você falar um pouco sobre isso, já para puxar esse gancho dessa importância, por que que isso faz diferença, e agora a palavra é sua, e bora lá, gente. Vocês têm caneta, ó. Papel, caneta, anotem, porque ela vai dar coisas práticas, tá bom? Bora lá. Então, respondendo a pergunta da Paula, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Eu vou entrar, e Paula, se eu não te responder, você, por favor, puxa o gancho de novo, porque antes eu preciso só contextualizar, porque a Paula me pediu para falar sobre um assunto, né? E como ensinar exercícios avançados mesmo à distância. Então, eu vou contextualizar para vocês aqui sobre o que a gente vai falar para a gente não se perder demais, tá? Eu vou falar sobre o ensino à distância, vou falar sobre o ensino de movimentos avançados, vou falar sobre o ensino do básico. Tem que começar pelo básico, é exatamente isso que a Paula está trazendo para a gente, de contribuição, né? É o momento que a gente está vivendo.
Hoje em dia, o profissional de educação física perdeu a chance de estar próximo ao aluno dele. E quando a gente está ensinando o movimento, gente, a gente precisa ver o aluno executando o movimento. Então, eu acho que agora, o momento assim que a gente está fez com que muitos profissionais não quisessem entrar pelo mundo online, um pouco de preconceito. Eu acho também com um pouco assim de medo de sair da zona de conforto, gente que não gosta de aparecer na câmera, ou que acreditou mesmo que o aluno não ia querer fazer aquilo. Meu aluno está acostumado comigo, pegando, tocando, né, limpando o aparelho. Como é que meu aluno vai treinar comigo à distância? Só que a gente já está indo aí para quantos 3 meses já de isolamento social. E aí? Essas pessoas estão em casa, com inúmeros problemas relacionados à falta de movimento. Né? Hoje a gente sabe, deixa eu só fechar a janela aqui, que aqui tá muito frio, eu tô tremendo. A gente sabe que a inatividade faz com que a gente coma mais. Então os nossos alunos estão engordando, estão se movimentando muito bem, né? Do sofá para a mesa do computador, da mesa do computador para a mesa do jantar, volta para o sofá e depois deita na cama, acorda e no dia seguinte a mesma coisa. Né? E essas pessoas estão desesperadamente em busca de referências na internet para essas pessoas poderem treinar. E estão treinando com a blogueirinha que está fazendo os treininhos de cardio, um treininho HIIT, um treininho de perna, ou com professores bons de educação física que também estão fazendo, como a gente tem o exemplo do Kenji, que todos os dias dá um excelente treinamento online. Os nossos alunos que estão conosco há anos estão treinando com essas pessoas porque a gente decidiu que a gente não queria sair da nossa zona de conforto. Então a gente precisa mesmo opa, então tá bom, o que está faltando para eu ir para o mundo online agora? É ferramenta? Vou correr atrás disso. O que está faltando é conhecimento? Eu não sei trabalhar com peso corporal? Paulinha vai ler aí e ela vai fazendo essas perguntas, tá, gente? Vou anotar. Pode interromper, Paula. Quando você achar conveniente, pode interromper. Então, eu acho que a gente está passando por um momento que a gente tem que se adaptar. Porque a gente não sabe, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, a gente não tem previsão de abertura de academia. A gente estava com uma previsão de uma evolução no cronograma, mas os casos de Covid aumentaram. A gente está partindo aí para 35 mil mortos no Brasil, a situação é muito grave, tá? E se a gente não se cuidar, se a gente não cuidar do nosso aluno, alguém vai fazer por você. Já ia falar que você tinha sumido. Alguém vai fazer por você. Então, essa pessoa que treinou com você a vida inteira, o que ela está fazendo? Né? Você tem tido contato com o seu aluno? Tá tudo bem? Então, o nosso cenário de trabalho é esse. A gente vê, a gente como espécie, isso a Celina fala muito, que nós como espécie humana, nós desenvolvemos tecnologias para sobreviver. E essa é mais uma. A gente tem que ir para o mercado para a gente sobreviver. Como que a gente vai pagar nossas contas se a gente não der a nossa aula ou pelo Zoom, ou pelo WhatsApp, ou por alguma outra plataforma, pelo Skype? A gente tem que dar nossos pulos, né? Mas vamos fazer isso de uma maneira consciente, de uma maneira correta, cuidando do nosso aluno para que ele não se lesione, né? E se você estiver captando novos clientes, que eu estou vendo também muita gente captando novos alunos, porque hoje em dia, gente, as pessoas que não treinavam e acreditavam mesmo que não treinavam porque não gostam de academia, porque aquele ambiente do peso eu não quero me expor, as pessoas estão em casa e não tem desculpa para elas não treinarem. As pessoas que de alguma forma não chegaram até você porque estão em casa ou porque não tem equipamento em casa, as pessoas estão dando aula aí. Você sabe trabalhar com peso corporal? Então você tem uma ferramenta de trabalho agora. Você não sabe trabalhar com peso corporal, você tem que aprender.
Então, o que está faltando para você? O que está É, faltando para esse aluno? O mercado está aí. teve alguém que falou aí, eu não consegui ver o nome, mas no Rio Grande do Sul eles reabriram as academias, mas muitas pessoas ainda vão ficar inseguras e não vão para as academias. Então, é um mercado que vai crescer muito, muito. E aquele que tiver condição e boa técnica de ensino vai sair na frente, né, gente? Porque os resultados eles vão aparecer. Com certeza. Continue. Então a gente tá vendo a necessidade de vir para o digital. Só que a gente não pode vir de qualquer. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Apesar de nós sermos os responsáveis por isso, existe uma parcela que é do nosso aluno, ele tem que querer. Né? A gente é responsável pela educação dos nossos alunos. A gente não pode simplesmente querer que o aluno faça tudo que a gente. Você fazer o que o aluno quer e você ceder a esses caprichos que os alunos chegam querendo, muitas vezes sem embasamento nenhum, porque o personal fulano de tal faz com a aluna dele, eu quero que você faça com você. A gente vê muito isso. Só que a gente tem que educar. Nós que somos os responsáveis por passar boa informação para os nossos alunos, porque a saúde do seu aluno está na sua mão. Quem te colocou ontem muito bem. Quem machuca é o professor. Então, quando o aluno está com você, você tem aquela responsabilidade, até legalmente. Se ele machuca sob sua tutela, não é a academia que se responsabiliza, é você. Você assina um contrato para dar aula dentro da academia, né? Então, nesse ponto, quando a gente vai ensinar o movimento para o nosso aluno, vamos falar agora da parte mais técnica. A gente precisa primeiramente conhecer o nosso aluno. Não existe você dar aula sem conhecer o seu aluno, sem saber do histórico daquela pessoa sobre atividade física, sem saber se aquela pessoa teve alguma lesão, sem saber se ela tem algum tipo de restrição à prática daquele movimento, sem saber se ela gosta de se movimentar, porque até nisso a sua estratégia vai ter que mudar. Se um Olha, aluno vem para rapidão. você, ele diga. Agora, gente, eu vou dar a dica aqui para vocês. Ela tá entrando nos tópicos. O tópico 1, anota isso. Eu não tô brincando, não. Anota. Porque isso tem uma sequência lógica. Na hora que você for pensar no seu treino, você vai olhar aqui, já tá pronta a receita. Tópico 1, conheça o seu aluno. Vai, Liv. Exatamente, tópico 1, conhecer o aluno. Então é muito importante que você saiba com quem você está treinando, né? Se aquele aluno tem uma lesão, a estratégia vai ser uma. Se aquele aluno é aquele aluno que sempre fez máquina e está chegando agora para você, para treinar online, vira para você e fala assim, na minha casa não tem nada, mas eu quero treinar. Eu engordei 5 quilos e ele joga a responsabilidade em você. Você vai ter que me emagrecer. Então, eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas a sua responsabilidade não é essa, tá, gente? A responsabilidade de emagrecer o aluno é dele e com o nutricionista, com a dieta que, se ele quiser, ele vai seguir. Isso é um detalhe. Então, a nossa responsabilidade é treinar o nosso aluno e oferecer para ele melhora nas suas capacidades físicas e nas suas capacidades motoras, que é uma capacidade física, né? Capacidade de se movimentar e tudo mais. Então, você tem que entender quem que é esse aluno, o nível de treinabilidade dele. Se é um aluno sedentário, se é um aluno avançado. Eu dei aula para a Paula na sexta-feira, eu conheço a Paula. Eu sei do que ela é capaz, eu montei o treino baseado na Paula. E no que eu queria mostrar para vocês através do treino da Paula, né? Então, eu fui explicando ainda tudo que eu estava aplicando nela, a maneira como eu estava corrigindo, a maneira como eu estava interferindo no treino. A Olivia tá berrando ali, gente. Tomara que meu marido consiga acalmar. Vamos lá, porque mãe, nessa hora, liga o alerta aqui, as anteninhas ficam ligadas. Mas eu vou concentrar aqui. Depois disso, da gente conhecer os nossos alunos, entender o que esse aluno quer. Depois que a gente sabe o que o aluno quer, primeiro tem que passar um planejamento para entregar para ele o que ele precisa. Disfarçar do que ele quer.
A princípio, até você conseguir educar ele, você dá uma disfarçadinha e vai entregando o que ele precisa. Estão batendo aqui. Vou falar uma coisa aqui, Oi. galera. Oi. Alguém perguntou sobre se é anamnese, triagem, Oi. mas conhecer o seu Você bateu aluno aqui? também tem a ver com você entender como ele se movimenta. Então, quando a Lívia fala de nível de treinabilidade, está além da anamnese e triagem. É você fazer análise de movimentos, como essas articulações elas funcionam daquela pessoa, pelo estilo de vida que ela tem, pelo que ela está vivendo, por tudo. Segundo, você traça um plano, né? Você tem uma meta a seguir. É isso? Segundo item, Isso. planejamento. Você vai para o planejamento. Depois você conhece seu aluno, você sabe o que ele quer. Você já tem uma ideia do que ele precisa, com base nessa análise de movimento. Você vai traçar o seu planejamento e escolher os exercícios. Para você escolher os exercícios com a base no seu aluno, você tem que conhecer os exercícios, gente. Aí E é aqui, que eu queria chegar. Aí que eu queria chegar. E é aqui que é o nosso calcanhar de Aquiles. Como que você está estudando esse exercício? Como que você está tendo acesso à informação de qualidade sobre os movimentos que você está ensinando? Você está olhando no YouTube? Não tá bom não, gente. Não tá bom não. A não ser que você saiba, mesmo para olhar no YouTube, você tem que ter uma bagagem para você conseguir identificar se aquela informação é de qualidade. Porque a gente é enganado pelos nossos olhos, pelo que a gente quer ver o tempo inteiro. E a gente, na nossa profissão, a gente não, isso é um erro que pode acabar com o nosso aluno, gerando nele uma expectativa errada, em você uma expectativa errada. Antes de vir nessa live, eu entrei em contato com o Diego, com a Paula, com a Rafa, com a Thaís. O que ela pôs aí, gente? Gente, Carol Martins, procura ela lá, porque ela é outra fodástica da educação física. Ela copia Pugliese, vai. Não devia estar falando isso não, mas mentira. A Pugliese morena, maravilhosa. Gente, traz verdade. Vai lá com a cabeça aberta para ouvir e absorver, porque ela traz verdades. Esse é a hashtag dela. Então, a gente tem que conhecer esse aluno, a gente tem que conhecer o movimento, a gente tem que saber ir atrás da informação correta. Porque não adianta nada você olhar um exercício e falar, eu vou colocar esse exercício no meu treino, e não entender sobre os princípios sobre aquele movimento, quais são os grupos musculares envolvidos, gente, é o de menos. Uma análise cinesiológica básica que você aprendeu na faculdade, você sabe que a musculatura que faz a adução do ombro, você vê um movimento de flexão, você sabe que o deltoide faz flexão no ombro junto com o bíceps. Tá, e aí? Né? Então, vão estudar esses movimentos e conhecer, entender as demandas do movimento, porque só entendendo as demandas do movimento a gente vai conseguir ensinar. E cada movimento tem uma forma correta de ser ensinado. Cada movimento tem um processo pedagógico. Eu vou dar um exemplo aqui, a flexão de braço, o push-up. Eu estou falando da push-up fechadinho, tá? Então, o que a gente tem que ter? Quais são os pré-requisitos que a gente tem que ter fisicamente para a gente conseguir fazer uma push-up com qualidade de execução técnica? Então, você vê aquela pessoa... Falou da Pugliese, não estou falando mal não, tá, gente? São linhas de treinamento diferentes. Mas prancha, em geral, que você vê das pessoas fazendo com aquela coluninha neutra, principalmente no exercício de força, a coluna neutra para movimento, em muitos casos, tá? Não estou aqui falando de todos os exercícios. Para o push-up, ela não dá para você estabilidade no core. Faça com que você desligue o seu corpo. O core é o nosso motor central. É dali que parte toda a nossa força. Se a gente não começar por ali, não tem o resto do movimento. Então, para fazer uma flexão de braço, quando você começa a descer, tem esse detalhe. Se você faz a flexão de braço pensando em descer e subir, já está errado.
Porque quando você está descendo, o descer vai ser consequência da sua rotação do cotovelo para dentro. De você se puxar, conectar o dorsal e se puxar na direção do chão. Então, isso é informação que a gente precisa ter de cada movimento. Quando você estiver subindo da push-up, você não está subindo, você está empurrando o chão mesmo com a sua mão, contraindo muito o seu abdômen, para não deixar você perder essa conexão da prancha da posição de hollow body. Posição de hollow é uma coisa que as pessoas também não conhecem, que é base de um movimento como, por exemplo, uma barra. Não dá para fazer uma barra desconectado. Aí você está pensando só no grande dorsal e mesmo assim aproveitando... Vou chutar um terço do que o grande dorsal pode gerar de força quando ele está desconectado do abdômen. Não existe essa conexão. Por quê? Não existe exercício isolado. Eu não posso pensar numa push-up fechada, aí é um exercício de tríceps. E vai lá e coloca a pessoa para fazer push-up fechado no dia da ficha dele de tríceps e a pessoa prancha adequada para poder começar, que é a base. Então, quando a gente fala de ensinar movimento, a gente precisa conhecer a base. Isso, para mim, é o saber a base de cada movimento. Entender os princípios do grip, que é a força de pressão que a mão faz, e a partir daqui acontece uma série de distribuições de força que são extremamente importantes quando a gente está com a mão no chão. Ou com então, o pé. Ou com o pé. Ou com o pé, com a barra, né? Então, você tem que conhecer muito bem o exercício, porque se você for passar, por exemplo, essa push-up para uma pessoa que tem uma lesão no punho, qual que é a sua estratégia? Para uma pessoa que tem uma lesão no ombro, qual que é a sua estratégia? Pôr o joelho no chão? Tá, mas ela vai continuar, ela vai conseguir encaixar o abdômen, ela vai soltar, desconectar na hora que estiver descendo e subindo. Então, a gente precisa pensar a gente precisa conhecer o exercício para a gente saber disso, né? Então a gente falou, eu tô seguindo aqui meu roteiro, tá, gente? É tanta coisa para falar para não perder. Então a segunda coisa que a gente precisa entender é selecionar os movimentos que vão auxiliar esses alunos a melhorar as funções de movimento dele. E às vezes o nosso aluno não está muito preocupado com o movimento, não. Está zero preocupado com o movimento. Ele chega para você para emagrecer e para ganhar massa magra. E aí eu venho trazer aqui uma coisa muito importante, que o que vai gerar massa magra no seu aluno não é o movimento que ele está executando. O treinamento, isso independe. Se você vai colocar um agachamento para ele executar, você pode fazer esse agachamento para ele ganhar massa muscular, você pode fazer esse agachamento, você pode colocar esse agachamento melhorar a mobilidade dele, você pode colocar esse agachamento para ele emagrecer, só que é o conjunto da carga de treinamento do agachamento que vai proporcionar isso. Mas esse agachamento tem que ser bem executado, esse agachamento tem que ser bem ensinado. E você, ao passar esse agachamento, você tem que garantir que o seu aluno tenha os pré-requisitos para executar o agachamento, como, por exemplo, mobilidade de tornozelo. Thais vai falar sobre isso. Tenta agachar sem mobilidade de tornozelo. Aí a gente vê na musculação o quê? A pessoa... Gente, não tô falando da musculação, tá? A minha crítica aqui é sobre o comportamento profissional e eu vou falar mais, que eu já fiz no meu início da minha profissão. E eu entendi que aquilo ali não estava legal. E isso é muito bom que a gente tenha a oportunidade de entender e de crescer profissionalmente. Né? Eu não tinha acesso a esse conhecimento. Aí você vê um aluno que tem uma restrição para agachar, agachando na barra guiada, com 2 anilhas atrás do calcanhar e com peso gigantesco, com uma amplitude reduzida. E aí eu venho aqui, e é o primeiro exercício do aluno. Na hora que ele chegou para treinar, o professor já está esperando ele com a barra guiada montada. Vocês estão vendo que o negócio a questão de ensinar é muito, o buraco é muito mais embaixo.
Ontem, Lívia, o Kenji, você assistiu a live dele, ele falou exatamente disso. Para quem reparou que o Diego perguntou assim, o que seria um treino ideal? Aí ele falou, coloca a pessoa no rolo para liberar um pouco, no rolo liso. Aí depois eu faço alguns movimentos, ele faz os circulares, faz os cars, aí depois faz alguns movimentos de soltura, para depois pedir para fazer um movimento que é um trabalho ali de ativação, mobilidade, para depois, gente. É assim, a parte principal, ela vem no final. É tipo o grande finale do nosso treino. Existe um processo. O Kenji falou muito bem sobre isso. Eu estou só puxando um link, porque essas lives, elas têm a ver o porquê da gente ter colocado assim, tá? Na ordem, né? Então, eu gosto de falar que a carga de treinamento ela é responsável por gerar as adaptações fisiológicas que você quer. Sejam elas ganho de força máxima, ganho de força rápida, resistência de força, hipertrofia. Tudo isso, quem vai gerar é a carga de treinamento que você coloca. E vamos lembrar, a carga de treinamento aqui, eu estou falando de volume, estou falando de intensidade, peso, em relação ao percentual do máximo que aquele indivíduo consegue colocar. Eu estou falando de densidade, a relação desse tempo de estímulo com o tempo de pausa. Eu estou falando de frequência de treino. Eu estou falando de duração da sessão de treinamento. Então, isso é a carga de treinamento. É isso aqui que vai fazer o cara ter resultado no que ele quer. Agora, os movimentos, quem escolhe é o professor. Os movimentos que são a ferramenta que você vai usar para devolver para ele função. E função é readquirir os movimentos que a nossa espécie consegue e precisa fazer, que são os movimentos, braquear, correr, saltar, se deslocar no chão, que é o crawling, controle do corpo. Isso quem tem que fornecer somos nós. E a gente só consegue fazer isso ensinando isso para o nosso aluno, porque o nosso aluno não sabe. Porque no Brasil a gente tem essa cultura que o trabalho da educação física, o trabalho nas academias é muito voltado para o bodybuilding, para ganhar massa magra e a blogueira que tem a perna ali, você não sabe, aquela pessoa que tem um corpo maravilhoso, você não sabe o quanto de esteroide que ela injetou, e nem, às vezes nem é isso, às vezes ela tem porque ela treina na musculação, treina direito, principalmente se alimenta muito bem, é o motivo que ela tem aquele corpo bonito, é a alimentação dela, porque debaixo da nossa capa de gordura tem um tanto de músculo que se a gente treinar vai aparecer, né? A questão é tirar, é fazer ele ressaltar ali aos olhos. Mas a maneira como essa pessoa se movimenta é que vai trazer a gente aí para a nossa responsabilidade. Como os nossos alunos estão se movimentando? Só uma pergunta, né? Para a gente ensinar movimento, a primeira coisa, respondendo a pergunta da Paula, a gente tem que fazer. Na aprendizagem motora, uma ferramenta muito importante é a instrução verbal e a demonstração. A gente já está gritando muito. Tadinho. Vai lá pegar ela. Vai lá pegar. Não, mas se eu pegar ela, eu não consigo. Deixa o Alexandre tentar acalmar. Eu penso assim, se eu não estivesse em casa, e agora eu estou trabalhando como se eu não estivesse em casa, ele vai dar um jeito. Tenho certeza. Tá bom. Então tá. Eu sou empática com a Não, é porque se interromper aqui, eu perco o fio da meada, a gente tá no, assim, sabe? Sabe aquele namoro, na hora que o namoro tá ficando bom? Então, nós estamos aqui assim. Gente, sabe, eu preciso interromper para falar uma coisa. O bom humor, ele precisa fazer parte dos nossos treinos. Precisa ser divertido. Ai, não fala. Precisa ser engraçado. Porque a gente precisa trazer, nós, os professores, a gente tem a responsabilidade de gerar prazer para o aluno quando ele está treinando. Porque como que ele vai continuar se for um treino chato? Não é motivação, vai lá, o Ru fica gritando na orelha da pessoa, não. É trazer um momento divertido, sabe? Engraçado. A gente se diverte muito, né, Lívia? Nossa, muito. A gente é muito... A gente é dessas. Então, voltando lá, a gente tem a demonstração e a instrução verbal, que são ferramentas que a gente utiliza para poder ensinar.
Instrução verbal, não, anota, não é descrever o movimento. Instruir verbalmente é ensinar, não é descrever o movimento. Então, eu postei lá no meu Instagram essa semana um post sobre o setup. Então, a instrução verbal é você passar o setup para o seu aluno. O que é setup? Setup é configuração. É a configuração do movimento. É onde é que ele começa, onde que ele termina. O que você tem que perceber do movimento, para onde que você olha. O que está em contato com o chão, o que não está. O que muda na trajetória. Então, a trajetória do braço na push-up, como que tem que estar a mão no chão. O que você vai. Qual que é a sua intenção quando você está descendo? Quando você está descendo na push-up, a intenção é de girar o cotovelo para dentro. É de trazer esse cotovelo na direção da costela. Isso vai fazer você descer. Descer vai ser a consequência. E para subir, você vai empurrar o chão com a mão, tentando manter sua prancha estável. Agora eu vou descrever a push-up. Push-up é o movimento que você vai fazer com a mão afastada, mais ou menos na largura dos ombros, vai descer, vai subir. Tem diferença. Tem uma diferença gigante desses dois termos, né? Então, o setup, e o setup está muito relacionado ao início do movimento. É muito importante que entre cada repetição, a sua posição inicial tem que ser reconfigurada. Porque se você perdeu algum encaixe, às vezes a mão escorregou na primeira execução, o pé virou, perdeu o abdômen, volta lá, para. Não comece enquanto você não tiver o seu corpo estruturado, estabilizado na posição que precisa. Essa semana aconteceu isso comigo. Hoje é terça. Ou foi semana passada, eu não lembro. Eu dando aula online. E eu falei, cara, reconfigura, se organiza de novo e começa. E a pessoa estava meio pilhada, deu uma reclamada. Eu falei, deixa eu te falar. Se você continuar, você vai machucar. Se você machucar, a responsabilidade é minha. Então, quem tá dando aula sou eu. Eu dei uma... Mas aí, depois eu brinquei tudo. Mas a pessoa se ligou que não adianta ser isso. Ainda mais se você tiver uma sobrecarga extra. Não adianta você fazer de qualquer maneira. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Para. Stop. Põe o peso no chão. A Rafa falou muito isso comigo. Rafa é uma pessoa... Ela falou assim, Lívia, por exemplo... o que acontece que eu vejo de maior erro na atuação dos profissionais é que eles não praticam o que eles estão ensinando. E se você não pratica, você não vai entender o setup. Se você não entender o setup, não tem como você ensinar. Você só vai instruir e passar, contando com a sorte daquele aluno não machucar. E aí, ok, você conseguiu instruir bem. Aí você precisa demonstrar. E demonstrar, gente, não quer dizer que você tem que pegar mais peso que o seu aluno. A gente tem que abaixar o nosso ego na hora que a gente estiver ensinando. Não vai ensinar um swing pegando um kettlebell de 32 quilos. Pega um pequeno. Um pequeno para fazer um swing, tá? Um pequeno para um swing é 16. Então você tem que pelo menos saber swingar e utilizar os princípios do swing na hora que você vai demonstrar com o kettlebell que te ajude. Com o kettlebell de 8 quilos só te atrapalha. Não te ajuda a conectar, você não consegue demonstrar. Você não precisa se matar na hora de demonstrar coisa para o seu aluno. São 2, 3 repetições que você precisa fazer. Com técnica. Bem executado, com técnica. É aí que a gente precisa entender. Que a gente precisa treinar todos os dias. Que você precisa dar exemplo para o seu aluno. Que quando o seu aluno está lá na musculação, às vezes na academia, olhando, às vezes ele não é seu aluno, mas a maneira como você treinar na frente dele pode ser uma coisa inspiradora. Aí você às vezes fica com vergonha de ir para o chão fazer uma mobilidade. Gente, eu já treinei, e quem já me acompanha já sabe isso mesmo. Eu treinava na Bodytech, primeira coisa, tinha o chão, tinha o meu nome. Tinha uma hora no chão, é sério, o único espaço que tinha era no meio do salão. Eu ia para o meio do salão, deitava, começava a fazer minha mobilidade, e não estou nem aí para quem que está olhando. Os meus alunos deitavam comigo, não viam a aula passar e não estavam nem aí para o que estava acontecendo. As pessoas chegavam para eles e falavam assim, você estava lá rolando, estava lá brincando, né? Essa aula não cansa nada não.
meus alunos aprenderam também a não falar mais nada e ignorar esse tipo de comentário. Então a gente precisa ser exemplo para os nossos alunos. Se a gente quer que os nossos alunos nos procurem para treinar o movimento, a gente tem que movimentar e fazer isso na frente deles, para eles entenderem que é importante você demonstrar com o seu exemplo. Então acho que isso é uma coisa muito importante, tá? Uma outra coisa que é muito importante também que a gente fala, eu tô falando que é muito importante, feedback. Feedback não é só você virar para o aluno e falar assim, legal, isso aí, vai lá. Ou então, não, faz de novo. Vou falar uma frase aqui, ó. Ativa o glúteo médio. Eu adoro isso, gente. Eu adoro isso. E o serrátil? Ativa o serrátil. É boa também. E a escápula? E a escápula? Vamos lá. Não tem problema em fazer isso, não. Desde que o aluno entenda o que é isso. Entenda, porque esses dias eu aprendi onde que era o serrátil. Brincadeira com a Rafa aí, que a Rafa que me ensinou, ela tá rindo. Nossa, o serrátil é isso? Então, que eu fazia era o serrátil? Isso você está fazendo. Entendeu? Então, gente, deem feedback para que o aluno consiga melhorar a performance física dele. Dê uma tarefa. Isso é um diferencial. Quando você está falando crescimento axial, tem gente que entende. Tem gente que você precisa falar assim, ó, equilibra um livro aí na cabeça, cresce aqui, ó. Finge que tem alguma coisa te puxando. Você falou disso. Você falou sobre você imaginar uma outra coisa. E essa tarefa vai te ajudar. E às vezes é o feedback que o aluno precisa. Tem gente que precisa que você vá lá e encoste nele. Mas existem outras formas de fazer. Por exemplo, a pessoa está fazendo com o cotovelo aberto. Eu fazia isso muito com os meus alunos. Eu colocava o meu celular aqui, ó. Falei, dá licença. Colocava meu celular aqui debaixo. A pessoa ficava com tanto pânico com aquele celular cair, mas ela entendia na hora. Eu falei, eu quero que você faça o exercício assim. Mas como? Eu quero que você faça o exercício assim. Então, a gente tem que pensar nesse tipo de estratégia quando a gente está dando feedback, para que o aluno faça o exercício de maneira correta, não fique usando um termo técnico que não vai dar em nada. O online a gente não pode tocar, não pode fazer isso, né? Aí eu faço muito assim... Imagina que tem o documento Top Secret do FBI embaixo do seu braço, você só pode segurar assim. Não pode tirar. Sabe assim, vou trazendo imagens. Que é isso? E eu só quero puxar... Você falou de... Tá. São 8h47, e daí eu queria falar com a galera. Não. Se alguém tiver pergunta para mandar, para dar tempo de você responder alguma coisa. Pode continuar. Tá. Tem o próprio seguro pum, né? Isso é clássico. Seguro 1, 2, 3. Esse é clássico. Seguro xixi. Gente, mas é sério. A gente tem que tornar as tarefas de uma maneira que o aluno consiga fazer e entender. Não adianta nada você ser técnico e querer demonstrar conhecimento e seu aluno tá lá fazendo errado justamente porque você quer... Não sei o que você quer. Ou às vezes você também não sabe, né? Não tem problema isso não, gente. Outra coisa muito importante. A gente tem que pensar na segurança do nosso aluno. E a segurança está envolvendo tudo daquele exercício, né? Se está perto de alguma coisa, se tem um risco da pessoa machucar, se aquela pessoa está olhando para o lugar certo, se você vai... Se é um exercício, por exemplo, como swing, você tem que corrigir no lugar certo. A gente nunca chega do lado da pessoa quando ela está fazendo swing. A gente nunca conversa com a pessoa do lado quando ela está fazendo um agachamento. Porque a cervical tem que ficar neutra. A pessoa não pode olhar aqui, gente. Aquele negócio de ficar do lado do espelho e ficar olhando aqui, ó, isso machuca. Não dá para fazer isso. Então você que tem que andar, você tem que ir para frente. Se a gente vai estar falando online, pede a pessoa para virar de lado e fala com ela assim, você vai olhar para frente.
Faz 3 repetições e volta para mim, porque eu preciso ver seu movimento. Você tem que olhar o movimento de maneira sistêmica. Você não pode ficar parado lá esperando que todos os erros apareçam para você, porque não vão aparecer, né? Um outro processo, o outro processo é o processo. Tá escrito aqui para eu não esquecer. Baby steps. Quem viu eu dando aula para Paula, eu estava ensinando para ela o Base Switch, que é um movimento onde você saía da posição de 4 apoios e vinha para a posição com a barriga para cima. Stiff olhando para o espelho, é isso. Stiff olhando para o espelho não dá, gente. Coluna neutra, né? Ó. Você vai olhar para o espelho assim, ó. Tá? Ou esquece o espelho, viu? de costas. Não assim. Pelo amor de Deus. Swing. As pessoas fazem swing olhando pra frente. Paula sabe disso. Aí o swing tá aqui, né? Aí a pessoa tá lá swingando. Nossa. Aí, olha o movimento que a cervical dela tá fazendo. Vocês repararam? É isso aqui, ó. Por isso que você tem que conhecer o movimento. Por isso que você tem que estudar. Isso, porque dentro dessa linha, você entender emocionalmente o que significa alguém precisar mostrar a garganta, ou mostrar o queixo, ou não ter a capacidade de se sentir vulnerável porque eu vou perder o controle do meu olhar, você pode usar algumas dessas informações para falar assim, por que você precisa mostrar sua garganta lá na frente? Se organiza que você vai poder falar do mesmo jeito. Entender o que significa emocionalmente cada postura dá a oportunidade da pessoa conseguir se organizar, porque às vezes ela se mantém num gesto porque ela está querendo dizer algo, tá, gente? Lívia, eu vou te colocar uma pergunta. Você faz algum trabalho específico de respiração durante o processo do seu ensino? Sim. O Keiji falou isso ontem. Ele falou assim, não vamos falar de respiração, que é um processo complexo. Cada movimento exige uma respiração diferente, tá? E quando a gente fala de treinamento de força, eu não vou ensinar aqui, eu vou citar e vocês pesquisem. Porque quando a gente faz treinamento, quando a gente faz força, a gente faz movimento explosivo, a gente normalmente, não vou falar em todos os casos, a gente utiliza uma respiração chamada bracing, que é uma expiração forçada, onde você aumenta a pressão dentro do tórax, utilizando... Tem gente que cada pessoa faz de um jeito, tá? Para exercícios balísticos, a gente precisa fazer o bracing. Para exercícios de força, a gente precisa fazer o bracing. E aí, força, eu não tô falando 15 repetições. E aí, para 15 repetições, a respiração ela passa a ser mais natural, mas para exercício onde você está carregando, você está usando muita carga, você precisa de uma estabilização da sua musculatura profunda e não dá para fazer isso sem se respirando de maneira inadequada. É outra coisa que vocês têm que correr atrás desse tipo de conhecimento. Eu achei complexo. Colocar isso, porque as pessoas acham que o trabalho respiratório... Não estou falando que é o caso de quem perguntou, não, tá, gente? Eu aproveitei a pergunta. Muita gente acha que trabalho respiratório, me ensina aí. Igual... como é que tá o exercício? Faz aí. Que é só... Como é que você ensina seu aluno? Me imita, faça o que eu estou fazendo. Não. Existe uma complexidade dentro de tudo isso. É por isso que aprofundar nos estudos faz a gente ensinar melhor. Com você. É a base. Mais alguma pergunta? Acho que o que veio aqui, não. Então, eu vou falar sobre uma coisa que a Rafa me chamou a atenção hoje. Vamos falar sobre regressão. Regressão, eu gosto de usar 5... Anotem. Chama MARPH. M-A-R-P-H.
Mobilidade, ativação, regressão, progressão e holding, que é a compensação. Para cada exercício que você escolhe, você tem que ter na sua mente a mobilidade que aquele exercício exige. Se o aluno tem, como eu falei, o agachamento, um cara tem que ter no mínimo uma mobilidade boa de tornozelo, de quadril e de torácica, senão ele não vai agachar. Qual que é o ponto fraco do aluno? Onde ele precisa mais? Né? Então, pelo menos esse exercício de mobilidade, se você vai dar um agachamento, ele tem que estar incluído na sua sessão de treino. Ativação. Ativação do core. Core. Eu não sou paulista, não, mas core. Quando você vai dar um exercício, você tem que incluir o core na sua execução. Então, uma maneira de fazer isso é você dedicar um movimento a você recrutar todos os grupos musculares que envolvam o core e que tenham um padrão daquele movimento. Depois eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Regressão. A regressão, uma vez que você escolheu o movimento, você tem que pensar numa regressão, que é outro movimento, e numa progressão, caso esse movimento esteja aquém das funções, aquém da capacidade do seu aluno, você progride. Se estiver além da capacidade do seu aluno, você regride. Às vezes a regressão, você pode utilizar ela durante o aquecimento. Um agachamento overhead, por exemplo, ele pode ser a própria mobilidade torácica, porque trabalha muito mobilidade torácica, desde que você esteja com o quadril encaixado certinho, você vai ganhar mobilidade torácica e vai entender os componentes ali. Ele pode ser utilizado também como uma regressão de um agachamento com carga. E a regressão, gente, ela é muito bem-vinda. A regressão, às vezes, ela é só técnica. Às vezes a regressão está relacionada à execução. Você vai usar um exercício que é pesado. As nossas regressões são muito pesadas, são muito difíceis. A gente só tirou um componente de complexidade dela. Não quer dizer que você chegar para o aluno e falar, agora a gente vai fazer uma regressão, seu aluno vai torcer o nariz e vai assim, não. A regressão, escolha uma boa regressão que vai ajudá-lo até a base do movimento completo. Né? E vamos gostar, as regressões, elas são lindas, são nossos amiguinhos também, gente. São maravilhosas. Vamos querer progredir, progredir. Um detalhe. Paula, você cozinha? Minutos, viu? Você cozinha? Você faz bolo? Já fez um bolo? Já, mas não é minha especialidade, não. Mas vocês fazem. Tá, mas você sabe, né? Você já começou a fazer algum bolo e a primeira coisa que você colocou na tigela foi o fermento? Não, nunca. Vocês estão entendendo que a ordem dos tratores altera o viaduto? Tem coisa que tem que acontecer no final, e ela tem uma razão de acontecer no final. A gente não começa a fazer o bolo colocando fermento na tigela, gente. Isso tem que vir depois. Performance, ó, existe uma pirâmide do desempenho humano, e a performance, ela tá lá na primeira base que a gente trabalha. Nós estamos igual no Tech Fit aqui, 1 minuto e meio. E o holding é a última coisa que ficou faltando falar do MAF, que é a compensação. Para cada movimento que você treina em alta intensidade, você precisa compensar fazendo o oposto funcional daquele movimento. Então, um agachamento. Você vai para a posição de flexão de quadril. Então, uma compensação de um agachamento é um exercício, uma isometria em extensão de quadril, mas com encaixe. Como, por exemplo, o cachorro olhando para frente. Aquele cachorro da yoga, para quem não conhece, é uma prancha que você desce o quadril e fica olhando para frente no chão ali. É uma posição excelente para compensar o agachamento. Tem o camelo também, mas é mais difícil de demonstrar aqui, de vocês visualizarem. Mas seria isso, você pegar um oposto funcional. Então, para cada exercício, olha a complexidade de coisas que você tem que ter para cada movimento. Dá para você treinar na sua aula de personal. Barra, agachamento, stiff,
quantos exercícios você dá numa... Você tá entendendo? Aí, nossa, hoje minha aula, meu aluno fez 20 12 segundos. exercícios. Eu Então a gente tem que preciso. encerrar se você quiser salvar a live. Eu vou salvar, mas eu preciso te agradecer que você está aqui no foco, dividindo tudo com a gente, com a sua filha chorando aí do lado. Gente, isso é muito amor pela profissão, isso é maravilhoso.